Olá pessoal, então, dando continuidade, né? Agora vocês já sabem como que funciona, né? Por, pelos bastidores, né? O acesso a cada compartimento, a cada célula da minha matriz, né? Dessa vez, para matrizes, eu preciso utilizar uma estrutura de repetição dentro da outra, né? Uma para cada dimensão. E basicamente o que eu utilizei foi uma para percorrer os índices de linha, né? Os índices na vertical e o outro para percorrer índices de coluna na horizontal, né? Então, para cada linha, eu percorria cada elemento de cada coluna de 0 até 4, fazendo mais ou menos esse desenho aí que está enlaranjado nessa imagem, tá bom? Se você ficou com dúvida, né, reveja com mais calma, tente fazer essa execução passo a passo, talvez. Aliás, eu acho que é um ótimo exercício, né? Apesar de que vocês viram que dá muito mais trabalho agora, porque são 15 números que eu li da entrada, né? Mas é muito importante vocês executarem e verem o que está acontecendo, tá? Para vocês poderem compreender esse simples trecho de código que eu coloquei aqui, tá bom? Bom, o exercício, né, a gente fez só essa primeira parte. Leia da entrada, uma matriz de inteiros, né, que eu completei ali, 3 por 5, 3 linhas por 5 colunas, e depois mostre na saída duas coisas. Primeiro item, soma, soma dos elementos da segunda coluna e soma dos elementos da terceira linha, né? Bom, voltando aqui para essa nossa matriz, que eu tive todo o trabalho de simular leituras de valores da entrada, quando eu falo soma dos valores da segunda coluna, eu estou me referindo a qual coluna? Tempo. Isso, muito bem. Se você respondeu aí essa coluna de índice 2, você precisa rever os vídeos anteriores de matrizes, tá? Volta lá porque tá errado. Quando eu falo segunda coluna, eu não estou falando coluna de índice 2. Quando eu falo segunda coluna, aqui ó, coluna cujo índice é 1, tá? Aqui em M. Por quê? O 0 é a primeira coluna e o 1, índice 0, o índice 0 é a primeira coluna e índice 1, segunda coluna, tá? Então, quando eu falo segunda coluna, eu estou me referindo à coluna de índice 1. Assim como quando eu digo elementos da terceira linha, então eu estou me referindo à linha de índice 2. Nem tem índice 3, né, pra gente, né, pra eu colocar uma pegadinha aqui, né? Então, é como se eu quisesse a soma desses elementos que eu estou colocando aqui, né, que eu estou pintando parcialmente as células, né? Desses elementos, né? E também eu quero a soma desses elementos separadamente, tá? Bom, eu vou colocar uma página nova aqui mesmo, tá? Vamos começar pela ordem, aí, seguindo essa ordem, né? Primeiro eu vou somar os elementos da segunda coluna, tá? Eu vou fazer um rascunho aqui. Quando eu quero elementos... Será que eu consigo copiar essa matriz aqui? Deixa eu ver. Pronto. Quando eu falo que eu quero os elementos da segunda coluna, quem são esses elementos? Alguém pode me ajudar? Isso, né? Os elementos, vamos falar um a um. M, M, opa, minha caneta falhou aqui. M, linha 0, coluna 1. M, linha 1, coluna 1, certo? Índices, né? E M, linha 2, coluna
1, certo? Coluna 1, né, o segundo índice, né, refere-se à segunda coluna. Bom, claramente, se você fizer colocar uma instrução que diga assim, ó, por exemplo, soma, recebe M01 mais M11 mais M21. Vai estar errado? Não, né? Mas eu não gostaria que você pensasse pequeno desse jeito, tá? Por quê? Se a minha matriz for maior e ela tiver mais do que 3 linhas, certamente você vai ter muito mais elementos aqui para serem somados. E aí você vai ter trabalho maior do mesmo jeito, tá? O objetivo é reduzir o seu esforço por meio da utilização de algumas ferramentas que você já tem conhecimento. Por exemplo, estrutura de repetição, tá? Então, eu quero somar os elementos da primeira coluna, perdão, da segunda coluna, né, que está sendo referenciado pelo índice de coluna 1, utilizando a estrutura de repetição, tá? Para utilizar a estrutura de repetição, eu preciso, no primeiro momento, tentar encontrar para esses elementos alguma coisa em comum que eu possa tomar como partida para generalizar e colocar essa soma, reproduzir essa soma dentro da estrutura de repetição, tá? A primeira observação que a gente pode anotar é, quando eu quero somar os elementos da segunda coluna, em todos os elementos, esse índice aqui, ó, ele é o mesmo, né, para todos os elementos. O índice de coluna é fixo, tá? O que está variando? Isso, exatamente. O que está variando é o índice da linha. Veja, uma hora é índice 0, outra hora é índice 1 e outra hora é índice 2, certo? Até aqui, ok? Opa. Tudo certo, né, pessoal? Então, se o que está fixo é o índice de coluna e o que está variando é o índice de linha, o M mantém, porque é o nome da minha matriz, né? Então, que tipo de estrutura de repetição, qual vai ser os valores, né, os parâmetros da minha estrutura de repetição para fazer essa soma dos elementos dessa coluna? Vou colocar aqui, ó, tá? Dando continuidade àquele conjunto, aquelas instruções algorítmicas que eu fiz lá na página, na penúltima página aqui em relação a essa, né? Primeiro eu vou inicializar uma variável chamada soma 2C, tá? Soma 2C recebe 0. Tá? Essa é a variável que vai conter o somatório dos elementos da segunda coluna. Então, agora eu vou colocar vou colocar assim, ó. Para e de 0 até 2. Passo 1, faça. Certo? Se o que está fixo é a coluna, basta que eu crie uma estrutura de repetição, onde a minha variável em questão varie exatamente de acordo com o que está variando os índices de linha, nesse caso é de 0 até 2, né? E faço a soma aqui dentro, tipo, soma 2C, recebe o conteúdo dele, né? Mais M na linha I, coluna de índice J não, né? Coluna de índice 1, né? Por quê? A minha coluna ela fica fixa, né? Fim para. Certo, pessoal? Bom, se eu executar rapidamente isso aqui, vou colocar uma seta aqui, né? Se eu executar rapidamente isso aqui, o que vai acontecer? Uma hora o meu I está em 0. Quando o meu I está em 0,
e eu chamo esse comando que está em preto, que vai ser, o que vai acontecer na verdade? Eu vou chamar soma 2C mais M. Bom, se soma 2C não precisa, né? Vou chamar M na linha I, coluna 1. Quem que é meu I? 0, certo? Coluna 1. Aí, o meu I, ele vai até 2. Então, como ele ainda está em 0, ele vai receber I mais 1, né? Então, quando o meu I estiver em 1, eu vou chamar soma, recebe soma mais M e 1. Quem é meu I quando o meu I vale 1? Isso mesmo, né, pessoal? Assim e assim, né? I recebe I mais 1. Então, na terceira iteração, eu vou chamar soma, recebe soma mais M e 1, que no caso é M, 2, 1. Certo? Depois o I vai receber I mais 1, né? I recebe I mais 1 por conta do passo 1, né? Só que aí o para, né? A estrutura de repetição se encerra, né? Porque o meu para vai de 0 até 2. Ou seja, enquanto I for menor ou igual a 2. Quando o meu I chega em 3, 3 não é mais menor ou igual a 2. Então, encerra. Certo, pessoal? Tudo bem? Espero que sim. Diminuir aqui também. Tá? Agora, eu preciso somar os elementos da terceira linha. Para eu somar os elementos da terceira linha, o que está fixo e o que está variando? Isso, né? Quando eu somo os elementos da terceira linha, o que está fixo são os índices da linha, né? De todos os elementos. Veja, vamos elencar aqui embaixo, vou colocar em laranja, todos os elementos que são da terceira linha. Rapidão, ó. M, 2, 0, M, 2, 1, M, 2, 2, certo? E M2, 4, né? Veja, para cada elemento desses, o que está variando é o índice de coluna dessa vez. O que está fixo é o índice da linha, é sempre o índice 2 referenciando a linha, porque o índice 2 refere-se à terceira linha. Então, para eu somar os elementos, eu posso seguir a mesma lógica do, do que eu acabei de fazer para somar os elementos da primeira coluna, tá? Mas há alguns de vocês que podem ter pensado assim, bom, eu posso pedir para o meu algoritmo percorrer todo o meu vetor, perdão, sempre estou falando vetor porque eu ainda estou com o vetor na cabeça, desculpa pessoal. Posso pedir para o meu algoritmo percorrer toda a minha matriz, que nem eu fiz aqui, né? Com o i de 0 até 2, e para cada i com o j de 0 até 4, certo? E aí, para cada iteração desses paras, né, eu posso pedir para o meu algoritmo verificar se o índice da linha se refere à terceira linha. Como eu faço isso? Primeiro eu vou inicializar aqui, né? Soma 3L recebe 0. Agora eu vou fazer justamente essa, vou colocar aqui justamente essa ideia que eu expliquei aqui para vocês, tá, pessoal? I de 0 até 2, passo 1, faça, né? Para cada i, eu coloco um para, j de 0 até 2, passo também 1, faça, né? Certo? Posso colocar assim, ó. Se
o índice da linha, que no caso é o I, vou colocar em outra cor. Se o índice da linha, que no caso é o I, for igual a 2, significa que eu estou na terceira linha, certo? Como essa estrutura de repetição ela vai percorrer linha por linha da minha matriz, o que eu quero dizer linha por linha? Ele vai estar na linha de índice 0 e vai percorrer todos os elementos correspondentes à linha 0. Então, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3, linha 0, coluna 4. Depois, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1 e assim por diante, certo? Essas estruturas de repetição que eu coloquei em azul e vermelho vão fazer isso. O que eu preciso restringir nesse segundo trecho de código? Eu preciso restringir assim, só faça a soma se eu estiver numa linha cujo índice é 2, porque o índice de linha 2 refere-se à terceira linha, tá? Lembrando, pessoal, quando eu falo percorrer, acessar elemento, não quer dizer que eu vou pegar aquele elemento e somar, tá? Quando eu falo percorrer os elementos daquela linha, os elementos da linha 0, eu só estou passando por eles. O que vai definir se eu vou pegar esses elementos para somar ou fazer alguma coisa, imprimir na tela, vai ser a minha condição, meu contexto específico que eu vou adaptar de acordo com a situação, o problema que eu quero resolver. Nesse caso, vou sim percorrer elemento a elemento, o que eu não precisaria, né? Mas eu resolvi fazer de outra forma justamente para ampliar essas possibilidades, até porque algum de vocês já deve ter pensado nisso, né? Percorro todos os elementos, só que eu só vou pegar e somar esses elementos quando eu estiver na linha de índice 2, que significa que eu estou me referindo à terceira linha, né? Então, vou colocar assim. Então, aí eu vou diminuir isso aqui. Senão não vai caber. Início, né? Soma 3L, recebe soma 3L mais M na linha I, coluna J. Veja, aqui eu utilizei M e J, né? Mas por que eu utilizei M e J aqui lá no de cima não? Porque aqui embaixo eu estou percorrendo todos os elementos da minha matriz. Ali em cima, no para que eu desenhei em verde, eu percorri todos os elementos da minha matriz? Não, eu percorri somente os elementos da coluna de índice 1. Tá? Então, tem sim diferença no percurso, tá? No de cima eu percorri somente a coluna que eu quero e nesse de baixo eu percorri todos os elementos que eu possuo na matriz. A diferença é que eu percorri todos os elementos da minha matriz, mas eu só estou somando os elementos se o índice de linha for igual a 2, que nem está sendo mostrado aqui dentro desse par, tá? Então, fim C, fim para e fim para, tá? Ah, mas esse se não tinha que estar antes ou depois desse para que está em vermelho? Não, porque dentro do para em vermelho que eu estou fazendo o acesso a todos os meus elementos da minha matriz, né? Ó, tem um erro aí. Obrigado aí, você que me avisou aqui, ó. Aqui não é 2, né? J de 0 até 2, é de 0 até 4, né? Que é os índices da minha coluna. Então, ficaria assim, né, pessoal? Depois dá para juntar todos esses códigos. Eu acho que tem uma resolução que está pronta a respeito disso. É praticamente o mesmo que foi feito, né? Só que aqui nessa resolução eu deixei fixo. Tá? Fiz da mesma forma que
utilizando o mesmo raciocínio para somar os elementos da segunda coluna, eu utilizei um raciocínio similar para somar os elementos da terceira linha, tá? Mas o problema está sendo resolvido da mesma forma, tá? Do mesmo jeito. Tá bom, pessoal? Ah, sim, esqueci de mencionar uma coisa. Olha só, eu vou adicionar aqui, tá? Só para fechar esse tópico. Ixi, eu não enxergo. Só para fechar esse tópico. Lá em vetores a gente viu, lá nos conceitos, né, na parte mais teórica, né, que se eu quisesse, eu poderia fazer uma coisa a partir de hoje, né, a partir daquele momento, chamada inicialização no momento da declaração. Lembra disso? Óbvio que não, né? Foi lá no começo das aulas, né? O que é isso? Vou dar um exemplo, tá? Veja. Isso é uma inicialização de uma variável no momento da declaração. Isso me economiza linhas, tá? Não interfere em execuções, assim, em desempenho. Economiza linhas, evita com que eu tenha que colocar um comando bem aqui no meio, tipo assim, soma 2c, recebe 0. Eu não preciso inicializar ela aqui, porque lá em cima eu tinha inicializado, tá? Não é obrigatório você fazer isso, tá? Mas a gente viu isso lá, que em vetores eu poderia fazer uma declaração desse tipo, né? Inteiro, por exemplo, né? Nome do vetor, aí eu colocava lá, sei lá, tamanho 4, e aí entre chaves e separado por vírgula, eu conseguia colocar cada um desses 4 valores. Tipo assim, lembra disso? E aí, se eu executasse somente esse trecho algorítmico, o que eu ia ter como se fosse na memória? Isso, né? Um vetor de tamanho 4, com os índices de 0 até 3, e os valores justamente o que eu coloquei entre chaves e separado por vírgula. Teria isso, tá? Eu quero dizer para vocês que com matrizes eu posso fazer isso e a extensão, né, das dimensões é similar em relação a vetores. Então, por exemplo, eu posso declarar uma matriz e inicializá-la no momento da declaração. Tipo assim, inteiro, vou chamar aqui de A, tá? A, quantas linhas e quantas colunas? Vamos supor que ela tenha 3 linhas e 2 colunas. Bom, quero inicializar no momento da declaração. Abro um par de chaves, eu vou colocar em outra cor, tá? Vocês vão entender por quê. E aí, separados por vírgulas, eu coloco os elementos envolvidos também por chave, tá? Os elementos envolvidos por chave, também separados por vírgula, representando cada linha. Por exemplo, 1 e 2, fecha. 3 e 4. 8 e 9. Certo? Qual vai ser a configuração disso? Bom, eu vou ter uma estrutura mais ou menos assim. Não sei se vai ficar muito torto, mas tudo bem. Certo? Uma matriz com 3 linhas, índices aqui, né? 3 linhas e 2 colunas. E aí eu vou ter os valores dispostos nessa ordem. Beleza, pessoal? Então eu posso fazer a declaração, a inicialização de uma matriz no momento da declaração, desde que se atenha, se prenda a essa sintaxe, né? O que tem de diferente aí? Aumentou, tem um par de chaves, vamos dizer assim, externo, né? Que é esse que eu delimitei em preto.
E dentro desse par de chaves eu coloco os elementos de cada linha separados por vírgula envolvidos entre chaves. Por isso que eu separei aí por cores para ficar mais fácil na compreensão. Então, há essa possibilidade também. Beleza, pessoal? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, tá? Se você gostou, curte aí o vídeo, compartilha com os coleguinhas, dá um puxão de orelha naquele que ainda não começou a assistir, tá? Muito obrigado e até a próxima. Abraços.